Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre propriedade dos materiais, dos diversos tipos de materiais. Primeiramente, vamos entender o conceito de matéria. Chamamos de matéria tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo aquilo que tem massa. Se tem massa, tem moléculas, tem átomos. Por exemplo, madeira, o ferro, vidro, o ar. Tudo isso é exemplo de matéria, ok? Aí, se eu pegar essa matéria e delimitar, quando eu estou falando madeira, ferro, eu estou generalizando. Madeira em geral, ferro em geral. Quando eu pego essa matéria e delimito em uma pequena porção, eu vou chamar de corpo. Então, se eu tenho uma tora de madeira, é um corpo, ok? Um pedaço de madeira, um caco de vidro, um pedaço de metal, uma porção de ar. Então, isso é um corpo. Quando eu pego esse corpo e uso como utensílio ou uma ferramenta, construo uma ferramenta com esse corpo, eu vou ter um objeto, como essa cadeira aqui. Ela é feita de madeira, né, que é um corpo, e é feito de uma tora de madeira, né, que seria um corpo, e a matéria, que seria a madeira. Cada matéria tem características específicas. Algumas são mais duras, outras quebram com facilidade, uns são mais coloridos, outros têm cor, outros não têm, outros você coloca a mão está mais gelado, outros nem tanto. Essas características que cada uma tem, a gente chama de propriedades da matéria. Essas propriedades, elas podem ser observadas, né, em um corpo e classificadas da seguinte forma. A gente divide essas propriedades em propriedades gerais, que toda matéria vai ter, e as específicas, que algumas matérias terão. Olha só, as propriedades gerais, aquelas que todas vão ter, são observadas em qualquer corpo, independente da substância de que é constituído. Todas elas vão ter isso daqui. Toda matéria tem massa, tem volume, tem essa característica de impenetrabilidade, da inércia, da elasticidade, da divisibilidade, compressibilidade e descontinuidade. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Olha só, a primeira delas é a massa. O que é a massa? É uma grandeza física que a gente determina com o uso da balança. A balança aqui, ó, no exemplo. Aqui tem alguns objetos em cima e o que ela vai indicar? A quantidade de matéria que tem nesse corpo, que vai formar esse corpo, ok? Então, para que a gente meça a quantidade de matéria que tem em determinado corpo, a gente utiliza uma unidade, que é o quilograma pelo Sistema Internacional. O Sistema Internacional é um sistema que para se padronizar. Então, por exemplo, quando você está fazendo um problema e você fala assim, ó, eu quero a unidade do valor. No Sistema Internacional, você tem que colocar em quilograma. Então, em todos os países, a gente usa o Sistema Internacional, o quilograma. No dia a dia, a gente também utiliza outras unidades, como grama, miligrama, tonelada, ok? Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua resistência ao movimento. Então, quanto mais massa tiver esse corpo, mais dificuldade eu terei para tirá-lo daquele ponto ali que ele está parado ou fazê-lo parar, ok? Olha só, uma outra característica geral da matéria é o volume. O que é essa propriedade? É uma propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Então, se ela ocupa um lugar no espaço, esse volume esse espaço que ela está ocupando recebe o nome de volume. É o espaço ocupado por um material. O cálculo do volume de um corpo depende da sua forma, ok? Pelo sistema internacional, a unidade que a gente utiliza é o metro cúbico, ok? Mas, assim como na massa, a gente utiliza outras unidades no dia a dia, como o centímetro cúbico, o mililitro, o litro, ok? Se o sólido for um sólido retangular, como esse aqui, essa caixa, por exemplo, como é que eu vou calcular o volume desse sólido? Eu vou multiplicar as medidas da altura, da largura
e do comprimento, ok? Então, como indica a expressão aqui de baixo? Ó, o volume é igual à altura ao comprimento vezes a largura. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5 vezes 3. E eu vou ter o volume aqui desse sólido, 30 metros cúbicos. Outra característica da matéria, geral da matéria, é a impenetrabilidade. É a propriedade que os corpos têm de não ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo que o outro. Então, se um corpo está ocupando esse espaço, o outro não pode ocupar aquele mesmo espaço, seja qualquer tipo de matéria. Por exemplo, o ar, um pedaço de madeira. Então, tudo isso é matéria. Impenetrabilidade, propriedade que eles têm de não ocupar o mesmo lugar no espaço. Outra característica geral é a inércia. A inércia significa o quê? Que naturalmente os corpos têm a tendência de manter seu estado de repouso ou movimento numa trajetória reta. Por exemplo, se essa pessoa aqui, né, tá andando de bicicleta, se de repente ela encontra um obstáculo e a bicicleta para, essa bicicleta, junto com o corpo da pessoa, estava em movimento. Então, a tendência é ser jogado para frente. Por quê? Porque a tendência desse corpo é permanecer em movimento. Se ele está em movimento, a tendência é permanecer em movimento, a inércia. Isso acontece se a gente estiver dentro de um carro também. A gente está num carro e há uma colisão, o carro vai parar, nosso corpo é jogado para frente. Por isso que é muito importante utilizar o cinto de segurança. A mesma coisa acontece se o corpo estiver parado, em repouso. Se o corpo estiver parado, a tendência é se manter em repouso. Então, eu tenho que ter uma força que vai ser aplicada ali para tirar aquele corpo ou do repouso ou parar aquele movimento, ok? Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Então, quanto maior a massa do corpo, mais difícil é de eu fazer ele parar e mais difícil de eu provocar o movimento nesse corpo, ok? Elasticidade é outra propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, quando cessar da força que estava sendo submetido. Então, se eu estou esmagando uma garrafa plástica, se eu soltar, a tendência dela é voltar à forma inicial, ok? Outra característica é a divisibilidade. A divisibilidade é aquela que fala aonde que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Então, eu posso dividir na matéria até chegar em partes muito pequenas, ok? A compressibilidade é a característica que a matéria tem de sofrer a ação de uma força e o volume diminuir. Por exemplo, eu tenho essa seringa aqui com ar. Então, eu fechei aqui a parte, né, do bico dessa seringa e empurrei o êmbolo. Aqui dentro está cheio de ar. Esse ar, quando eu comprimo esse êmbolo, ele vai ficar comprimido, as moléculas vão se juntar. Então, olha só, os gases são compressíveis e eles se expandem com o aumento da temperatura. Se eu colocar isso aqui, né, um determinado gás e aumentar a temperatura dele, essas moléculas elas vibram com muita intensidade, essas moléculas se separam e ela se expande, é isso que ele está falando, tá bom? A descontinuidade é uma outra característica. Toda matéria é descontínua, por mais compacta que pareça. Se eu pegar esse objeto aqui, parece que ele é compacto, mas se eu colocar um microscópio, eu vou ver espaço entre as moléculas, ok? E esses espaços, eles podem ser maiores ou menores, vai depender do tamanho das moléculas, ok? E dependendo desses espaços, se você tiver mais espaço, esse corpo não vai ser um corpo tão duro. Quanto menor for o espaço, as moléculas vão interagir entre si e vai tornar a matéria mais dura, ok? Bom, agora vamos falar das propriedades específicas da matéria. Essas propriedades são observadas em alguns grupos da matéria, tá? As primeiras são organolépticas, são aquelas propriedades que as
As substâncias, elas vão acionar os nossos sentidos, como cor, brilho, o odor. Então, tudo que foi estimulado pelos olhos, pela língua, pelo olfato, pela visão, então, são as propriedades organolépticas. Existem as propriedades químicas, que são características que uma matéria apresenta de se transformar em outra. Por exemplo, quando eu pego o leite e faço com que ele vire iogurte, ok? Outra propriedade química é a combustão. Quando eu pego papel e queimo, eu transformei aquele material em outra coisa. Outra propriedade é a propriedade física. Essas propriedades aqui, elas podem ser medidas e observadas sem alterar a composição química da substância. Por exemplo, eu vou pegar a água, congelar essa água. Depois, se eu descongelar, ela vai voltar a ser água. Entendeu? Então, não vou mudar a composição química dela, diferente dessa daqui, ó. Quando eu transformo o leite em iogurte, eu transformei em outra substância. Quando eu pego alguma coisa e queimo, eu transformei aquele objeto em outra coisa, ok? Então, olha só, propriedades físicas como o ponto de fusão, que é o ponto que a água começa a passar do estado sólido para o estado físico. Desculpa, para o estado sólido para o estado líquido, ok? O ponto de ebulição é quando a água, por exemplo, passa do estado líquido para o estado de vapor. Solidificação, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. Ebulição, que é uma forma de vaporização, mas é uma forma mais rápida. Tenacidade, a capacidade de resistir, da matéria de resistir a impacto. Dureza é a capacidade de riscar outra substância. Solubilidade e densidade, que a gente vai falar agora.